Misericórdia! Bora lá, é o Brit. Aliança, gente, aliança é uma coisa muito séria, né? Aliança é uma coisa muito séria. A gente não atenta para aliança. Se nós tivéssemos, é, se nós atentássemos, né, tivesse a visão ampla para certas coisas que são importantes, nós não, nós nos embaraçaríamos muito menos, tá? Muito menos. Então, é importante a gente falar sobre isso aqui faz parte da maturidade. Você percebe que na Bíblia nós vemos aqui a palavra de Deus em toda ela, muitas vezes a palavra aliança, né? E as mais poderosas ou as mais importantes, a Bíblia destaca essas alianças que são a aliança adâmica, a aliança noética, é a segunda, a abraâmica, a mosaica, a palestina, a davídica e a nova aliança. Então, essas são as 7 alianças que a Bíblia fala. E 3 dessas alianças Deus fez com a nação de Israel e são incondicionais em sua natureza. A aliança mosaica é de natureza condicional. Por quê? Isso aqui significa que essa aliança vai trazer bênção ou maldição, dependendo da obediência ou desobediência do seu povo. E das 7 alianças, 2 delas, que é a aliança adâmica e noética, são feitas entre Deus e os homens de toda a terra em geral. E não se limita apenas à nação de Israel, mas à raça humana, tá? Estou falando sobre aliança, é o Brit. A palavra é o Brit, no hebraico quer dizer aliança. Só que agora, na nova aliança, que é a dispensação que nós estamos dentro dessa aliança, nós estamos inseridos nesta aliança. A nova aliança foi feita à igreja de Deus. Então, só quem tem acesso a essa aliança é quem faz parte da igreja. Paulo disse isso em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Olha só o que Paulo diz aqui, quer ver? Efésios, capítulo 2, versículo 19. Ele diz a seguinte coisa: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus. E pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Então, nós estamos inseridos na aliança, na nova aliança, por quê? Porque agora nós somos membros da família de Deus, cidadãos do país de Deus, e isso é muito importante a gente pensar, a gente avaliar, porque esta aliança, essa nova aliança, não é para toda a raça humana, tá? É para quem é membro da família, é para quem é cidadão, né, da cidade de Deus. Bom? Cidadão do país de Deus. Ok? E Paulo também disse isso para Timóteo, né? No capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então, não tem como nós vivemos esta aliança, a nova aliança, se nós não submetermos um lugar para pertencer. E eu vejo muitas pessoas feridas com igreja, com denominação, com líder, com não sei quem. Nós não estamos na igreja inseridos no corpo de Cristo por causa de homens. Nós estamos inseridos por causa do corpo de que nós fazemos parte da família de Deus, porque nós somos membros da família de Deus. Então, nós precisamos alinhar nossa motivação. Eu não vou lá por causa de A, de B, de C. Eu vou lá porque eu faço parte da família de Deus. E quando a minha motivação está alinhada a agradar a Deus, a cumprir a vontade de Deus, naturalmente, eu vou conseguir me conectar classificando as pessoas no seu nível, grau e gênero. Eu não vou ficar embaraçada com gente fofoqueira se eu não sou fofoqueira. Eu não vou ficar embaraçada com gente hipócrita se eu não sou hipócrita. Então, tudo é uma questão de alinhar as emoções, alinhar a motivação. Então, você é chamado para poder pertencer e não somente crer. Então, agora na nova aliança, como Jeremias foi usado para falar sobre essa nova aliança, mesmo não estando nessa dispensação, Deus usou ele, porque Jeremias foi o único dos profetas, não posso dizer o único, né, como alguns acreditam. Eu acredito que existem mais, que atuavam nos 2 campos do ser profeta. Né? Ele tanto via quanto ouvia.
Então, ele via à frente. Jeremias 31, versículos 31 a 34. A nova aliança é um pacto que foi feito primeiro com a nação de Israel. Começou lá. E, no fim das contas, com todo aquele que aceita ou entrega a vida, que se rende a Jesus. Então, nós só podemos fazer parte de uma aliança, que é a nova aliança, se nós nos submetermos a pertencer, não apenas crer. Deus promete perdoar os pecados. E ele também ele mesmo vai revelar um conhecimento do Senhor. Então, perceba que através dessa nova aliança nós temos acessos. Somente essa aliança pode nos dar esses acessos. Tá, Luciene, mas o que é uma aliança? E isso é muito importante você saber. Uma aliança, o que é uma aliança? Além de ser um pacto inquebrável, aliança é um pacto inquebrável. A palavra é o brit, é uma aliança feita entre Deus e o homem, onde quem a tem deve o quê? Respeitar o seu caráter. É uma das coisas que a gente percebe muito, né? A falta de reverência de quem tem aliança. As pessoas que estão ali participando do templo, estão inseridas no espaço religioso, eu como pregadora, eu pego muito no pé. Quando eu pego o microfone, eu falo, ó, se continuar conversando, eu vou descer aí e vou puxar a sua orelha. A falta de reverência do culto, a falta de reverência quem está inserido nessa aliança. As pessoas não respeitam o caráter que essa aliança nos oferece. Então, nós vemos muito os seus significados através da vida de Salomão com Irão. Se eu pudesse falar sobre o respeito dessa aliança, o significado dessa aliança, eu usaria a vida de Irão e Salomão. Por quê? Porque o texto que fala sobre isso, depois você vai investigar, buscar. Eu quero que você encontre onde é que está escrito sobre a aliança de Salomão com Irão. O texto fala que esse Irão ele era da tribo de Neftali. Então, alguns dizem que ele era um pagão. Ele poderia ter um comportamento pagão por causa das misturas, mas ele fazia parte de uma tribo que fazia parte da aliança. Os seus pais eram Abibal, né? Significando que eram de Tiro, uma cidade que era portuária fenícia, aproximadamente 50, 60 quilômetros ao norte do Monte Carmelo, lá onde Elias fez nós sabemos, todo aquele episódio. E ficava aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Sidom. Então, Irão, ele foi amigo de Davi, que foi pai de Salomão. E agora, com a incumbência de construir o templo, Salomão pede ajuda para ele. E ele faz uma aliança. Olha para você ver o que significa uma aliança. Eu quero usar o exemplo aqui de Irão e Salomão para você poder saber a importância de uma aliança. Porque a nossa aliança, ela não é apenas com Deus. A nossa aliança também é com pessoas. Nós precisamos fazer aliança com pessoas. Não tem como a gente viver no mundo isolado. Se nós quisermos fazer uma obra com eficiência, eficazmente, né, de uma forma eficaz, e fazer validar, crescer, aumentar o que Deus colocou na nossa mão, nós precisamos de conexões, precisamos de alianças com as pessoas certas. Aí é que está o desafio. É encontrar as pessoas certas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque a aliança, gente, ela é inquebrável. E quando se quebra uma aliança, você entra num estado de calamidade terrível. Terrível. E eu vou te provar isso na Bíblia. Então, vamos lá. Irão foi amigo de Davi, que foi pai de Salomão. E agora, com a incumbência de construir o templo, você sabe, né? Davi queria construir o templo, Deus falou para ele que não, mas que o filho dele, Salomão, iria construir o templo. Então, Davi, na sua morte, antes de morrer, na sua velhice, pega a planta do templo, passa para Salomão e dá para ele a incumbência de construir o templo. Então, Salomão faz o quê? Ele pede ajuda, ele faz uma aliança com Irão, porque ele sabe que ele tem uma incumbência nas mãos, ele tem um projeto nas mãos, mas ele não tem toda a capacidade de fazer sozinho. Ele tem a sabedoria, Deus deu a ele, mas ele não pode fazer sozinho. Porque tudo que é grande não pode ser feito sozinho. Nada que é grande é construído sozinho. Então, eu preciso de pessoas, mas não é qualquer pessoa. São pessoas-chave, pessoas certas. E com isso eu quero declarar na sua vida, que por mais que você tenha que enfrentar
algumas situações de adversidade, por quebra de alianças que não estão agregando valor na sua vida e te conectando com o que Deus tem para você, essas alianças precisam ser rompidas, precisam ser desfeitas. Por quê? Porque está atrasando o seu percurso, está atrapalhando a sua vida, não está te deixando ter visão, está te levando à procrastinação, à inércia, e isso está atrasando a sua vida. Então, precisa haver um alinhamento aí das pessoas que estão tendo acesso à sua vida. Então, o primeiro ponto aqui é que Salomão procura um homem que mantém aliança. Por quê? Porque ele procura Irão. Irão manteve aliança com o pai dele, Salomão, o pai de Salomão, Davi. Então, perceba que Salomão procura alguém que sabe manter aliança. Isso quer dizer o quê? Que ele vai buscar história. Ele vai ver alguém que mantém aliança. Por quê? Porque fazer aliança, a gente, é uma coisa muito séria. Você não pode fazer aliança com quem quebra aliança. Gente que muda de humor. Gente que mistura as coisas. Gente que não é responsável com compromisso. Aliança, gente, não pode ser feita apenas por uma pessoa. Aliança uma mão de dupla via. Uma via de dupla mão. Né? Os dois precisam estar dentro dessa, comprometidos com essa aliança. Precisa haver uma responsabilidade entre ambos. Então, o primeiro ponto aqui, para você poder fazer aliança com uma pessoa, é você avaliar se ela é uma pessoa que tem relacionamentos longos. Tá? Pensa, analisa quais são os amigos, né? Quantos anos de amizade ela tem? Tem gente que tem amizade, desfaz amizade muito rápido, não tem amizade duradoura. Essas pessoas não são confiáveis. São pessoas irresponsáveis. Pessoa que mistura as coisas, que não sabe separar. Pessoas que não aceitam ser confrontado ou não sabem manter a responsabilidade de ter uma aliança. Gente que muda de humor. Então, antes de você fazer uma aliança com alguém, avalie isso. Avalie. Porque esse tipo de pessoa não pode ser feita aliança. Você não pode fazer aliança com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Quando Deus fez aliança conosco, ele assumiu um compromisso de manter a aliança, mas ele espera também que nós venhamos manter a aliança. Deus não pode manter a aliança sozinho. Nós também precisamos ter a nossa parcialidade e responsabilidade nessa aliança. Por mais que nós estejamos inseridos na nova aliança, há um comprometimento nosso em relação à aliança que foi feita. Nós não podemos mudar por causa da situação, da circunstância. É o que eu sempre digo para vocês: não seja arrastado pela circunstância, seja guiado pela palavra. Porque senão você vai ser uma pessoa que muda de humor. Ai, não quero mais. Assume compromisso, abandona. Não é uma pessoa responsável. Mistura as coisas. Olha o que Deus está falando conosco aqui. Esse tipo de pessoa não pode receber responsabilidades maiores. Deus não confia responsabilidades maiores na mão de menino, na mão de menina. Então, Deus não tem como manter a aliança sozinho. Esse é o primeiro ponto. E segundo, é que Salomão pede para Irão gente habilidosa, gente que sabe trabalhar, gente que põe a mão na massa e que faz acontecer. Gente que usa seus dons e habilidades para poder somar, agregar valor e fazer a história acontecer. É interessante isso aqui. Por quê? Porque é o que Deus espera de nós. Deus nos deu dons, talentos, habilidades. Por mais que seja um talento, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos usá-lo, que nós venhamos trabalhar. A gente precisa colocar a mão na massa, a gente tem que fazer acontecer. A gente não pode ficar esperando o anjo descer do céu, a gente tem que ir lá no trigo, no lagar, malhar trigo, mesmo quando estamos em situação de perigo, de risco. Nós não podemos esperar tempos favoráveis, nós precisamos acreditar que, apesar de tudo estar contra, existe um Deus que está ao nosso favor. E quando Deus manda o anjo fica olhando para Gideão no carvalho, dizendo assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque Deus viu que, mesmo ele estando em situação de risco, ele botou a mão na massa. Ele fez acontecer, ele correu atrás. Então, Deus está falando conosco, essa aliança, espera o que? Essa aliança que nós temos com Deus, o Senhor espera que a gente use nossos dons e habilidades para somar, para agregar valor e fazer a história acontecer. Porque há uma desconjuntura desalinhada muito grande no nosso meio, gente. Muito grande. As pessoas querem usar o dom e o talento que recebeu para competir. Para mostrar o quão é mais sábio que o outro. Então, a pessoa, ela vomita
sabedoria, conhecimento, o quanto ela sabe falar grego, hebraico, aramaico, e quanto ela tem a Bíblia decorada na cabeça, quantas vezes ela já leu a Bíblia. O saber ensoberbece se não for pela motivação alinhada, disse Paulo. Então, é uma desconjuntura desalinhada. Não é para somar, a pessoa não está usando o dom, o talento, a habilidade que Deus deu para ela para agregar valor, para fazer a história acontecer. Não. É uma disputa, é uma guerra, é uma competição. É quem sabe mais, é quem ora mais, é quem tem mais poder, é quem. Isso acaba causando um problema muito sério nas alianças que são feitas. Porque, da mesma forma como você age assim, você vai se conectar com pessoas assim. E aí é que vai começar a dar choque. Aí vai dar choque. Porque quando você começa a se conectar com gente que tem a motivação igual à sua, você começa a sofrer a consequência disso. Por isso que precisa ter um alinhamento, porque se a sua motivação está alinhada, você vai se conectar com gente alinhada. Se a sua motivação está desalinhada, você vai se conectar com gente desalinhada. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que Salomão sabe que a aliança é uma via de mão dupla. A aliança não pode só ser via mim e não via ti. A aliança precisa gerar benefícios para ambos os lados. Você percebe que Salomão está disposto a fornecer 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400 mil litros de vinho e 400 mil litros de azeite. Salomão está dizendo assim, olha, você vai me ajudar, mas você não vai apenas me ajudar não, rapaz. Eu também vou agregar valor na sua vida. Porque o que eu vejo é que as pessoas só querem, mas elas não querem entregar, elas não querem doar, elas não querem oferecer, elas não querem abençoar. Vou te dar um segredo aqui. Um segredo aqui. Todas as vezes que alguém é usado para falar contigo poderosamente, oferta na vida dessa pessoa. Porque quando você oferta na vida dessa pessoa, ou um presente, ou uma oferta valor em dinheiro, ou um jantar no restaurante, quando você faz um benefício para essa pessoa, você não tem a consciência do que isso, o que gera isso no mundo espiritual. Você está fazendo aliança com o que foi liberado. Se você não entender isso, tem gente que está com a vida travada porque não entende isso. Ele só quer via mim, via mim, via mim. Então ele fica só esperando o que Deus pode oferecer para ele, o que as pessoas podem oferecer para ele, o que a igreja pode oferecer para ele. E a vida não anda. Não anda. Por quê? Porque não passa do sanguessuga. É só via mim e não via ti. A aliança, ela é uma via de dupla mão. Ela é uma via de mão dupla. Não tem como. Tá? Não tem como. Então, é um segredo. Toda vez que alguém profetiza na minha vida, que eu sei que é Deus, né? Porque estou falando que quando eu sei que é Deus, assim, que o céu desce, eu não deixo essa pessoa embora de mão vazia. Estou sempre na minha bolsa, levando um perfume, levando um Sharp, alguma coisa na minha bolsa, sabe? Porque, de repente, minha filha, vem aí, meu irmão, um profeta, uma profetisa de Deus, usado por Deus, usado assim, que discute, destrava, vira a chave na sua vida, e você não sela. Você não entendeu o poder disso. Se eu não tenho nada, eu dou a minha Bíblia. É muito difícil não ter nada, muito difícil. E como eu tenho muitas Bíblias, né? Bíblias decoradas, assim, eu estou sempre andando com essas Bíblias lindas, né? Então, se é mulher, ó, minha irmã, a pessoa fala, meu Deus, para você, minha filha, para você, porque foi usado, porque eu estou selando aquilo que foi liberado da minha vida. Se você não entender isso, eu fico vendo as pessoas não. Quem lê a Bíblia, quem se relaciona com Deus, gente, sabe o poder disso. Sabe o poder disso. Por quê? Porque isso aconteceu com Abraão, Melquisedeque, aconteceu com Gideão, com Jefité. Pelo amor de Deus, gente. Todas as pessoas que receberam alguém que virou a vida. Peraí, você não vai embora sem te oferecer alguma coisa. Peraí. Teus magos saíram andando quilômetros para levar o... Recebeu o quê? Recebemos a profecia, recebemos a revelação, aconteceu, vamos atrás, vamos levar algo para ele. Não é apenas, gente, ser beneficiado, mas também beneficiar. Isso é aliança. Por isso que eu digo lá no começo, a importância de você saber com quem você está fazendo aliança. E o quarto ponto, gente, da aliança é o Brit. A aliança, ela é
incondicional, não pode ser quebrada. Por isso você não pode fazer aliança com qualquer pessoa. Não pode fazer aliança com qualquer um. Eu vejo gente muito empolgada. Muito empolgada, muito empolgada. Meu Deus do céu, essa geração é empolgada demais. Meu pai amado. Eu sou uma pessoa muito analítica, eu analiso muito. Por quê? Porque não foi de qualquer jeito que eu cheguei aqui. Apanhei demais, sofri demais, fui para casa do oleiro 300 milhões de vezes. Eu não posso continuar sendo a mesma depois de tudo que eu passei. A aliança é incondicional, não pode ser quebrada. Quando nós olhamos para a Bíblia, você nunca vai me ver ensinando nada para você que não esteja na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, o que é que você vê? Muitas alianças foram quebradas, ok? Muitas alianças foram quebradas. Muitas alianças foram quebradas. Estou abrindo aqui para mais gente que está aqui querendo entrar. Quer ver? Alianças foram quebradas? Vamos pensar. Eu quero que você pense comigo agora. Presta atenção nisso aqui. Josué fez aliança com os gibeonitas. Quem fez aliança? Josué. Em outra dispensação. Depois, Saul quebrou aliança com os gibeonitas. Mandou matar os gibeonitas. Quem fez aliança sem orar foi Josué. Por quê? Porque foi enganado. Como é que o líder foi enganado? Porque não orou. Porque baseou a sua atitude, a sua ação, a sua escolha na sua experiência. E isso é falta de maturidade, porque não importa se eu tenho 300 anos de crente, se eu já vi anjos descer, o quão eu sou usado, o quão eu tenho revelação, o tanto de conhecimento que eu tenho, nada tem a ver comigo. E sim, sempre com a última palavra que tem que ser a de Deus. Então, eu não faço aliança, eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Tem gente que fala para mim assim, não, mas tem que ser agora. Eu falo, não, agora não. Eu preciso aí de uns 2, 3 dias. Mas não. Se for para resolver correndo assim, Deus não está no negócio. Se eu não puder ter tempo para orar, se eu não puder ter tempo para poder buscar de Deus a direção, eu já sei de cara que Deus não está no negócio. Josué fez aliança sem orar. Só você ler Josué, capítulo de número 7. Né? Olha lá, Josué, capítulo 7. Fez aliança sem orar. Que problema, hein, gente? Que problema que esse Josué arrumou, hein? Porque ele fez aliança com gente mentirosa. Né? Deixa eu ver se é 7 mesmo. Acho que é 7 ou é 9? Não, é 9, tá? É. Josué, capítulo 9, isso mesmo, tá? Capítulo 9. Josué, capítulo 9. Ele fez aliança com os gibeonitas sem orar. Gente mentirosa, gente que enganou ele. Mas ele fez aliança. Aliança incondicional. Quem fez aliança? Josué. Quem quebrou a aliança? Saul. Quem quebrou a aliança foi Saul. Mas quem fez foi Josué. E quem foi que sofreu as consequências da aliança que Josué fez sem orar e que Saul quebrou? Davi. Foi ele que sofreu as consequências. Aí vem toda aquela história, né, da Rispa, a mãe que perdeu os filhos e foram mortos por consequência desse pacto quebrado. Então você percebe o tanto de consequências que vai se trazendo na história por pessoas que não sabem a importância e o valor de uma aliança. Por isso nós vivemos a nova aliança, irmãos, onde o pacto foi mantido intacto por Jesus. Porque se não fosse por Jesus, desculpa a expressão da palavra, nós estaríamos lascados. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de manter aliança. Mas isso não significa que nós não temos nosso grau de compromisso. Jesus Cristo veio para poder cumprir a lei de Moisés, capítulo 5 de Mateus, versículo 17. E criar o quê? Uma nova aliança entre Deus e o povo. Então agora nós estamos sobre a nova aliança. Então não há mais um peso, não há mais aquele desespero de que ou eu cumpro a aliança ou eu morro. Há consequências numa aliança quebrada. Mas Jesus cumpriu por nós aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Nós estamos sob a nova aliança. Tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei, que exigia a morte por uma quebra de aliança. Nós temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Só que esses 4 compromissos da aliança nós precisamos manter, mesmo que nós estamos na aliança, na nova aliança. Se eu e você não entendermos esses 4 compromissos da aliança, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver maturidade.
nos tornar pessoas espirituais. Então, analise esses pontos da aliança que você precisa fazer, porque nós estamos... eu tenho tanto medo de fazer, não quero fazer aliança com ninguém. É preciso, é imprescindível fazer aliança, para que você construa e faça crescer, aumentar o que Deus quer realizar através de você. Você precisa de pessoas, mas não é qualquer pessoa. É dentro desses 4 pontos, né, usando aqui a vida de Salomão e Irão, nós precisamos saber o que de fato é um Elbrit, é uma aliança. Tá bom? Então, recapitulando para vocês, essa aula vai ficar gravada, vocês podem ver ela depois, mas para você gravar no seu coração, talvez quem chegou aqui depois, o primeiro ponto é que Salomão procura um homem que mantém aliança. Então, para fazer aliança, tem que ser com alguém que não quebra aliança. Porque ele quebrou, mas você vai sofrer consequência. Ele desfez, mas você vai sofrer consequências. Então, cuidado com gente que mistura as coisas, gente que muda de humor, gente que não é responsável com compromisso. Primeiro ponto. Segundo, é que Salomão pede gente habilidosa, gente que trabalha e sabe agregar valor, que faz acontecer. Gente que não fica dando desculpa, é porque choveu, é porque tá calor, é porque tá frio, porque eu tô com dor não sei o quê, porque meu filho, meu marido. Não dá para fazer aliança com esse tipo de gente. Nós vamos fazer aliança com gente habilidosa. Gente, esses dias eu falei aqui com um empresário aqui, ele está passando por falência. Eu falei para ele, mas por que você está passando por isso? Aí ele falou, é a fúria do inimigo. Eu falei, não, varão, é porque você colocou para ser seu sócio alguém que já tinha quebrado várias alianças em outros lugares. Você não avaliou isso. É porque estava numa situação muito difícil, então. Você deveria ter pegado ele, ter colocado ele dentro de uma casa com a família, ter pago aluguel para ele durante uns meses, mas não fazer sociedade com ele, cara. Pelo amor de Deus. Falta de maturidade. Não se faz sociedade com quem está falido e quebra aliança com todo mundo. Você quer ajudar a pessoa, você quer fazer filantropia, quer estender a mão para a pessoa, é uma coisa. Agora, fazer dele seu sócio é muita burrice. Então, você está sofrendo a consequência dessa mal aliança que você fez. Então, fica aqui para nós, né, essa lição. Tem que fazer aliança com gente que põe a mão na massa, que faz acontecer. As pessoas misturam as coisas. Jesus não fez aliança com nenhum pecador. Ele fez aliança com o pecador desde que ele se convertesse no seu pecado. Se convertiu do pecado, a aliança é feita. Se não tem conversão, não tem arrependimento, não tem como a pessoa fazer parte da aliança. Então, uma coisa é Jesus fazer milagre por alguém. É Deus sentir compaixão de alguém. Outra coisa é Deus manter aliança, é fazer aliança, é entregar na mão dessa pessoa a responsabilidade do seu reino. Deus não é menino, gente. E terceiro, Salomão fez aliança com alguém que sabia o que era uma via de mão dupla. Não é só via mim, é via você também. Então, precisa haver essa cumplicidade. Você vai me ajudar, mas eu também vou agregar valor na sua vida. Você vai investir em mim, mas eu também vou fazer algo acontecer por você. Salomão estava disposto e ele deu 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, trigo, cevada, 400 mil litros de vinho, 400 mil litros de azeite. Então, não é apenas Salomão que está sendo beneficiado, mas Irão também está sendo beneficiado com seus trabalhadores. Também não é só Irão, não, tá? Todos os trabalhadores também vão receber. E quarto, a aliança é incondicional, não pode ser quebrada. Então, você viu aí o exemplo desse empresário que me pediu ajuda para orar por ele, achando que era uma ação maligna? E não foi ação maligna, foi uma má aliança. Uma aliança sem a direção de Deus. Uma aliança baseada na dó, baseada na compaixão, na misericórdia, que não está errado sentir dó, compaixão, misericórdia. Nós devemos sentir. Mas aí trazer a pessoa para ser seu sócio é muita tolice. Podia ter ajudado a pessoa, ter ajudado a pessoa 3, 4 meses de aluguel, dado comida para a pessoa, mas não colocado ela para trabalhar como sócio, né? Como cabeça numa empresa. E aí está sofrendo agora as consequências da aliança. Então, avalie, tá? Porque para o nosso próximo nível, nós precisamos ter esse conhecimento, né? Ter essa visão ampla, a mentalidade aberta, para que a gente não venha se embaraçar aí e perder o fio da meada. Ok? Tá claro? Aleluia? É isso aí. Coisa boa.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro de tudo que nós estamos estudando, esse monte de aula que eu estou dando para vocês todos os dias, alguma pergunta? É só abrir aí e fazer a pergunta, para eu poder ajudar vocês. Tá claro? Pelo jeito tá claro. Senhor missionário. A paz do Senhor, Joara, a paz do Senhor. Missionária, não sei se é uma dúvida, mas assim, que nem eu casei, né? E deixei as amizades. Tenho muito pouco contato. Isso é uma quebra de aliança? Vamos lá, você casou e você tem muito pouco contato. Isso, com as amizades antigas. Ah, sim, mas o que importa aí é você saber a seguinte coisa. Você tem que saber se essas amizades antigas, elas cabem dentro do seu propósito para o seu próximo nível. Tá travando um pouco. É aí que está travando. É a sua internet. Acho que agora presta melhorou. atenção. Joara, é o seguinte. Quando a gente casa, a gente assume agora uma aliança com o marido. Então, as nossas amizades agora precisam estar dentro desse propósito, né? De vida casada, né? De gente que está alinhada com o seu casamento, com a missão de vida com o que seu esposo tem, porque você é casada com um pastor. Então, você é pastora, praticamente, não tem como, né? A missão dele é a sua. Você teve 2 casamentos, você casou com ele e casou com o chamado dele. Sim. Então, pouco relacionamento, ou não ter mais conexão com as pessoas que você tinha, significa transição. Essas pessoas não cabem mais dentro do seu propósito. Deus quer te apresentar pessoas novas. Entendi. Entendeu? Então tá Mas bom. aí. Obrigada. Desculpa aí, gente, espirrei aqui, foi mal. Tá frio demais, misericórdia. Bora lá, Nifa, agora é tua, mulher de Deus. Olá, paz do Senhor, minha flor. Paz, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu precisei sair porque eu estou na parte de baixo da casa e a minha tia saiu do quarto e, enfim, eu precisei dar uma corrida lá para ver. É minha criança de 87, né? Então, veja só, no início dessa aula, você falou sobre a questão da importância de se congregar, não é? De você estar ali, porque ali você vai fazendo alianças também. E eu estou passando por uma dificuldade grande nesta área, sabe, missionária Luciene? Por quê? Porque quando eu vim morar aqui, já tem 7 anos que eu estou aqui, tá? Tem 2 igrejas, tenho a igreja presbiteriana, que é relativamente perto daqui, e tenho a igreja do Nazareno, que eu vou de bicicleta, chego lá rapidinho, né? Só que assim, eu fui, mas são 2 vertentes completamente diferentes. A presbiteriana, ela é aquela igreja reformada, né? Eu gosto muito desse estilo de pregação, mas lá a mulher não tem vez, certo? O que é que acontece? Lá, mulher entra muda e sai calada. Tá? Inclusive, eles não são a favor de mulher pregar, ministrar a palavra, e eu conheço mulheres que dão muito show, que Deus usa de uma forma maravilhosa, né? E já, em compensação, aqui na Nazareno, a visão deles é uma visão diferente, assim, a nível teológico, Calvino e o outro lá, que até esqueci o nome agora. E eu estou nesse impasse, entendeu, filha? Porque se eu for para Nazareno aqui, com certeza eu terei condições de seguir um chamado, seguir o ministério. Eu trabalho com aconselhamento, eu trabalho muito com essa área de sexualidade, eu fui intercessora na igreja onde eu participei durante todo o meu tempo de conversão. Só que eu vim para cá e a igreja ficou longe, eu precisei me desligar dela. Tá? E para resumir a história, para não justificar muito, eu estou sem congregar.
Isso tem me incomodado profundamente. E isso eu tenho sentido que isso está batendo muito a minha alma. Porque eu Claro, não venho. tem como, né? É um membro fora do corpo, não tem como. Tem que Exatamente. congregar, tem que Pois congregar. é. Então, assim, Hum, você disse que uma é a nazareno e a outra é presbiteriana. a presbiteriana, né? Então, assim, você disse que a presbiteriana, a mulher, não tem vez? Não, ela não prega, ela não tem espaço, não. Ela só serve para ser professora de escola dominical. A igreja presbiteriana, ela é igreja reformada, pelo menos a Essa daqui. presbiteriana aí é diferente, né? Da presbiteriana, que realmente é a presbiteriana. Essa aí deve ser uma outra vertente da presbiteriana. Essa Então, daqui assim, é. Diga, diga. a Nazareno, você disse que lá já tem vez, lá você pode exercer seu ministério, mas qual é o problema? É que, assim, a visão deles é que o homem se arrepende por si só, o homem vai a Deus, né? E, na realidade, a gente sabe que, pelo menos eu tenho esse entendimento de quem é Deus quem nos amou e Deus quem nos escolhe, Deus quem nos tira do pecado, Deus é quem nos chama, né? Então, eu penso assim, eu não saí da lama de onde eu estava, Luciene, porque eu quis, não. Não, peraí. A visão da igreja Nazareno é que o homem se salva por si só? Não, por si só não, que o homem é quem vai a Deus. E o homem, é mais ou menos isso, o homem tem na sua mão a escolha de ter Deus ou não ter Deus, Tá, entendeu? O então homem assim, o desafio seu é o seguinte: o que você precisa agora? Né? O que você precisa é o é, seguinte: você precisa de um lugar para congregar. Você tem que é isso. pegar aí as duas e ver qual que é a menos complicada. Né? As duas são complicadas. Na verdade, todas as igrejas são. Tá? Eu sei. Todas. Não tem uma que não tem, ou é o líder que é um narcisista, ou é a pastora que tem problema com inferioridade, ou é o departamento não sei o quê, ou é as irmãs. Toda igreja tem um problema. Ou é a visão que é diferente. Então, não tem a ver mais com isso. Tem a ver agora com a sua necessidade de congregar. Você tem que escolher aí entre as duas, entre uma e outra. Não tem como você achar. Não tem a terceira opção, você tem duas, você tem que escolher. Então, não importa se a visão deles não é 100% da Bíblia. Né? O importante é que eles estão ali lutando, guerreando, que é o que você vai fazer também. Pode ser Mas até que eu o Senhor te leve para poder trabalhar na sua vida em áreas que precisa, tem uma necessidade lá. entendi, mas eu posso participar, frequentar os cultos, fazer parte da ceia, mas não me tornar membro ainda, pode ser? É que, na verdade, você vai fazer parcialmente, né? Você vai estar em cima do muro. Não Entendeu? pode, não Então, pode ser. vai indo, mas vai orando, vai clamando, vai pedindo para Deus: Senhor, eu preciso congregar. Fala comigo, usa alguém, faz o culto virar, alguma coisa tem que acontecer para que eu tenha a confirmação do Senhor. É aqui. É aqui. Vai fazendo prova, vai orando, entendeu? Porque, Tá legal. assim, eu congrego perto da igreja mais próxima da minha Bíblia. Pois Eu é. não congrego perto da minha casa. Eu congrego perto da minha Bíblia. E a igreja mais perto da minha Bíblia, ela fica 40 quilômetros de distância, 40 minutos de distância. Uau. Então, eu tenho que pegar o meu carro e andar 40 minutos para poder ir para a minha igreja. Entendi, Mas tem entendi. muita igreja que tem, muita igreja, mas eu preciso congregar na igreja mais próxima da minha Bíblia. Então, é Amém. lá que tem círculo de oração, tem as irmãs de oração, tudo aquilo que eu necessito, que eu preciso para minha família. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou ter que me mudar para a cidade. Ter que me mudar para mais próximo, vou ter que abrir mão de muitas coisas, vou ter que tomar algumas decisões, algumas escolhas. Por quê? Porque eu preciso estar num ambiente onde eu possa, de fato, viver o que Deus quer que eu viva, e que eu venha agregar o valor que Deus quer que eu agregue. Então, eu tive esse discernimento, entendeu? Não é perfeita, tem muitos problemas, como todas têm, mas é a que eu achei, né, a mais, e eu estou lá há 5 anos. É a mais, né, que está mais perto da minha Bíblia. É isso que você tem que pensar. Qual Amém. igreja está mais tá mais próximo da Bíblia? Eu vou fazer isso, eu vou acatar essa sugestão que você deu e vou começar aí e o Senhor vai testificando e vai Vai abrindo. trabalhando, vai trabalhando. Tá bom, minha flor. Beijo. Bora, Kedma, agora é tu. Olá, boa noite, a paz do Boa Senhor. noite, querida, paz do Senhor. Missionária,
falando em relação à igreja, né? Eu quero saber o seguinte: a gente faz aliança com a igreja, né? Como assim? A partir do momento que nós começamos a congregar, né? Por isso que aí a irmã, aí no caso agora, vai ter que ter um discernimento, ouvir a voz de Deus, porque ela vai se aliançar. Para ela congregar, ela vai ter que fazer uma aliança, né? De compromisso que está naquele lugar, né? Para virar membro e tudo mais, né? E é isso mesmo, né? A gente faz uma aliança quando a gente está congregando para ao termo de Na verdade, é assim, eu vou te explicar. Quando você congrega, você não faz aliança. Quando você congrega, você se torna membro, tá? Então, você é um dedo que você vai fazer parte de uma mão que faz parte de um braço faz parte de um corpo, tá? Você é uma unha que faz parte de um dedo, então é toda essa conjuntura. Isso é congregar. A aliança você vai fazer com as pessoas que estão lá. É você que vai decidir com quem você vai se aliançar. Por quê? Porque a aliança é algo mais estreito. A aliança é algo mais íntimo. A aliança é algo que você vai ter que renunciar. A gente compara a aliança ao casamento, renúncias. Não é só flor. Tem dia que a pessoa não está bem, você vai ter que dar um passo para trás. Tem dia que a pessoa vai precisar que você seja mais para frente. Então, é feito dos dois lados. Um casamento não é feito sozinho. Então, quando você faz uma aliança com uma pessoa, você tem que olhar esses 4 pontos que eu falei. Então, você não faz aliança com a igreja. Você está sob uma nova aliança quando você se torna membro da igreja. A aliança você faz com pessoas. Da igreja você se torna membro. Entendeu? Maravilha, entendi. Era essa a minha dúvida. É isso. Mais alguém? Qual a pergunta? Aperta aí, é só apertar aí, Juliana. Aperta. Tem um microfonezinho bem pequenininho assim, ó. Dá um toquinho de nada que ele já abre. Tá liberado, só fazer pergunta. Minha pergunta é: boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Uma pergunta é o seguinte: as alianças que a gente tem que fazer com as pessoas, e se a gente convive no meio de pessoas que não estão alinhadas ao nosso propósito? Eu falo assim, tanto no ambiente de trabalho, que você olha ao seu redor do seu trabalho, você vê que as pessoas não estão na mesma linha que você está querendo seguir. E ministerialmente também. Eu falo no caso da onde eu congrego também. E às vezes eu fico olhando ao meu redor e eu falo: Senhor, aonde que está Jonatas? Aonde que está Noemi na minha vida? Aonde que está uma Sulamita na minha vida? Aonde que está essas pessoas? Eu sei que o Senhor vai colocar no devido momento, no lugar certo, na hora certa. Mas no ambiente em que eu estou inserida, eu vejo que talvez não tem como, sabe, assim, não tem aquele negócio que eu posso fazer, eu vou fazer uma aliança com essa pessoa. Então, eu e meu marido estamos dessa fase assim, é nós e a nossa casa. Né? Estamos envolvidos Glória nesse... a Deus, você já está ótimo. Ô, Juliana, é o seguinte, ó, não obrigatoriamente você tem que fazer aliança. Quer que eu apareça aí? Eu apareço. Não, ele quer aparecer aqui. Quer que eu apareça aí? Ô, Juliana, não Chama ela. necessariamente você tem que fazer aliança com as pessoas à sua volta. Você não é obrigada a fazer aliança. Porque eu estou inserido num ambiente de gente incrédula, eu sou obrigada a fazer aliança com gente incrédula? Não. Aí é que está a minha maturidade, saber separar. Eu congrego, eu oro com as pessoas, eu estou ali inserido, clamando, pedindo a Deus, abraço, beijo todo mundo, mas aliança? Não. Você sabe quais são as minhas alianças? A minha aliança é com uma pastora lá de Portugal. A minha aliança é com uma pastora lá da Austrália. A minha aliança é com uma pastora lá de Petrolina. Eu estou em São Paulo. A minha aliança é com as minhas amigas, que uma mora 2 horas de distância daqui, a outra mora 5 horas de distância daqui, que a gente se encontra uma vez por mês. Que a gente fala: amigas, vamos se encontrar, a gente tem que se ver. Pastoras presidentes, pregadoras, cantoras.
que às vezes eu tenho a alegria de estar no mesmo culto que elas, que a gente faz a maior festa. Ai, meu Deus, por quê? Porque tem o coração alinhado. Porque faz parte do meu propósito, porque eu faço parte do propósito delas. É uma agregando valor na vida da outra. Como? Pela rede social, por vídeo. Amiga, eu tô com saudade de você. Quando você pode me ligar? Tal hora, vamos se encontrar tal hora? Vamos. A gente chama por chamado de vídeo. E fica ali meia hora conversando, 1 hora, 2 horas conversando, rindo, contando as lutas, prova. É gente longe, mas hoje nós temos a facilidade de ter isso aqui, ó, rede social, ter vídeo para poder conversar. Então, não necessariamente tem que ser quem está do seu lado. Aqui é que está o desafio de você saber classificar o nível de pessoas com quem você se relaciona. Tem gente que é conhecida, tem gente que é colega, tem gente que é irmão, né? Que não pode nem saber seu endereço, tem gente que é íntimo, você tem que saber quem é quem. Então, não é porque da minha volta não tem ninguém que eu não posso ter aliança, eu preciso achar alguém. Então, eu tenho que orar, pedir para Deus, Senhor, me apresenta, coloca na minha vida. De repente, você vai para um congresso, uma festa aí, você sente uma afinidade com uma pessoa ali, você percebe, você vai se aproximando dessa pessoa por vídeo, conversando, rede social, WhatsApp, e essa pessoa vai agregando valor na sua vida, você agrega valor na vida dela. É assim que a gente vai iniciando. Eu tenho amizades de 30 anos. Eu tenho amizade de gente que me viu adolescente. E eu tenho amizade com pessoas assim ainda. Por quê? Porque são pessoas que cresceram, amadureceram, se tornaram melhores do que eu, mas que não estão aqui perto de mim, estão longe. Mas são amizades duradouras, de anos, que mesmo nós estando longe, a gente consegue agregar valor na vida do outro. Entendeu? Então, ore e peça para o Senhor, Pai, me apresenta, eu preciso de gente, preciso de pessoas, me apresenta. Deus vai colocar na sua vida. Tem orado, já colocou você, já tá uma benção. Glória a Deus, vai colocar mais ainda. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Gente, melhor ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada aí pela Amém. orientação. Quem mais quer falar? Marcela, quer falar, Marcela? Marcela está com a câmera fechada, não sei se ela quer falar. Está aberto? Vamos lá, Carla, é você. Paz do Senhor, missionária. Paz do No Senhor, caso, minha a linda. aliança que você está Lindo falando seu cabelo, hein, Carla? Obrigada. No caso, a aliança que a senhora está falando é sobre amizades? Também, né? Porque Então, está envolvida em alguma coisa na obra e, assim, achar que é um tudo, em momento todas de... as áreas da sua vida. Sim, então, no caso, eu estou envolvida com algo na obra do Senhor. E, às vezes, eu quero dar um basta nisso. Seria quebra de aliança? Você tem que saber se você não está ferindo o que Deus colocou na sua mão, né? Porque muitas vezes o desafio está aí, Carla, de saber se eu estou fazendo porque o pastor pediu, a minha liderança pediu, ou se eu estou fazendo porque foi Deus que colocou na minha mão. Se foi Deus que colocou na minha mão, eu não posso parar, eu tenho que fazer, porque eu tenho que honrar Ele. Por mais que do meu lado eu estou passando luta, conversa fiada, intriga, olha, gente que me olha torto, tem gente que não fala o que pensa de você, mas te mata com o olhar, te fulmina com os olhos. Então, o desafio, Carla, é você saber. Eu estou fazendo essa obra porque foi o líder que me deu, foi o departamento, foi a irmã que me chamou, ou foi o Senhor que me colocou para fazer? Porque se eu sei que foi Deus, eu tenho que estar disposta a chorar, mas não a renunciar. Sofrer, mas não a negar. E pedir a Ele que me ajude. Senhor, sozinho não dou conta não, coloca alguém aqui, me ajuda aqui. Entendeu? Agora, se foi o homem que colocou na sua mão, você não vai conseguir muito tempo. Aí você pode entregar. Você está fazendo porque o homem te deu, está fazendo porque a igreja te deu, porque o departamento te deu. E está sufocando, está pesando. Saber, e como entender que foi Deus que colocou? Você precisa falar com Ele. Sim. Você precisa... Cadê o relacionamento? Essa hora que o relacionamento tem que se manifestar. Né? Ora, se você não tem a convicção clara, faz um propósito de oração. 3 dias dentro desse propósito. E depois, abre a Bíblia. 3 dias você ora, fala com Deus. Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu estou fazendo a tua vontade, estou fazendo a vontade de homens. Foi o Senhor que me colocou. Ora, faz 3 dias de propósito. Depois abre a Bíblia. Abre a Bíblia, mas vai orando, pedindo para o Espírito inerente da palavra de Deus te dar sabedoria. Tem gente que ora, mas lê a Bíblia e não entende nada. Porque sai lá na genealogia. Então,
fulano gerou Beltrano, mas, meu Deus, cadê a resposta aqui? A resposta está aí. Mas aonde que está a resposta aqui, na genealogia? É você saber o que cada nome significa. Entendeu? Então, não tem nada supérfluo na Bíblia. Tudo na Bíblia é profundo, profundo. Até uma vírgula da Bíblia é profunda. Até a capa da Bíblia é profunda. Não tem nada supérfluo. Se você fizer um propósito de 3 dias de oração e pedir para o Espírito Santo, Senhor, daqui 3 dias eu vou abrir a tua palavra. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O Espírito de Deus que habita em mim, é inerente à sua palavra, me dá sabedoria para eu abrir e entender o que o Senhor está falando. Então, se sair nada com nada, você está lendo, tem nada a ver com o que você está pedindo, leia pausadamente, pedindo a Deus que te dê a explicação. Porque até se sair genealogia, Deus está falando contigo. Esses dias eu ri muito aqui de uma pessoa que disse que uma empresária foi até ele e falou para ele, tudo que eu tenho de dinheiro na minha mão é isso aqui. E eu preciso de uma direção, pastor. Eu preciso de uma direção, porque eu preciso fazer algo. Eu preciso saber, pastor. E falou para o pastor o que ela estava em mente em fazer. O pastor falou para ela, minha irmã, estou indo para o culto agora. Não tenho como te dar resposta. Mas vamos para o culto? Porque lá no culto Deus vai falar contigo. Lá no culto Deus vai te dar a direção. Ela falou, então vamos, pastor. Do jeito que ela estava com a roupa de trabalho, ela foi. Quando chegou no culto, o pregador falou assim, irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre a história de Abissalão. O pastor gritou para ela, aí, ó, Deus confirmou, abre o salão. Abre o salão, irmão. Ficou um olhando para a cara do outro, mas o pastor entendeu e ela entendeu. É Abissalão, nada a ver com abrir salão, mas ela falou para o pastor que ela precisava de uma resposta se ela abria ou não abria o salão. E ela abriu o salão e ela está bombando, ela está com 7 salões de cabeleireiro. Então, assim, as pessoas tiram sarro, fazem piada, chacota, mas não tem nada supérfluo na Bíblia. Tudo na Bíblia é profundo. Tudo na Bíblia é profundo. Então, esses dias alguém falou para um pastor assim, pastor, qual a diferença de quem tem unção para quem não tem unção? O que é unção? O pastor disse, meu filho, é muito simples. Pastor, simples. Unção é o seguinte, é que uns são e outros não são. Pronto, explicou. Simples assim. Uns são, outros não são. Pronto. Então, a Bíblia é profunda, gente. Até para quem é leigo. Até para quem é leigo. Porque não é no muito saber. É no nível de relacionamento profundo que eu tenho com Deus. Tá? Então, vai orar, cara, que Deus vai te falar. Se é para você continuar, se foi Ele que colocou na sua mão, ou se não. Tá bom? Mais alguém quer falar? Glória a Deus. Uma experiência profunda que eu tive com a palavra de Deus, precisando muito de uma resposta. O Senhor me disse que eu seria ministrante da palavra. E eu tinha um problema muito sério de palavrão na minha boca. Eu vim de uma família que a gente aprendeu desde criança a falar muito palavrão. Muito palavrão. Então, lá em casa, hoje, graças a Deus, não. Jesus passou lá e passou com força. Mas, antigamente, você ouvia na boca das crianças muito palavrão. A gente aprendia, eles ficavam ensinando para a gente. Fala isso, fala aquilo outro. Tio ensinava, a tia ensinava. Então, a gente falava muito palavrão. E eu me converti, vim para o Senhor, entreguei a minha vida a Jesus, não conseguia parar. E um dia eu levei um choque no microfone, num ponto de pregação, numa caixinha amplificada que estava na água. E eu falei um palavrão na hora da pregação. E aquilo foi escândalo para as pessoas que estavam ali. E as pessoas começaram a me olhar como alguém que não tinha condições nenhuma de viver aquilo que fora ministrado na minha vida. As profecias que eu recebia. O povo dizia assim, ó, não pode ser, é loucura, gente. Não tem como, não tem nexo. Essas palavras não podem ser para essa moça. Porque essa moça é um caso perdido. Essa moça não sabe falar. Olha a boca dela, as palavras dela é chula. O vocabulário dela é torpe, ela não sabe falar. E eu chorei aquele dia, falei com Deus, Senhor, como que eu posso me tornar essa pessoa se eu não sei? Eu não sei. A minha palavra é pesada, é torpe. Deus me deu a palavra que ele deu para Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o olho do homem? Quem fez o ouvido? Acaso não sou eu que posso converter as suas palavras, te dar uma língua erudita? E eu comecei a pedir para o Senhor me trocar as palavras da minha boca, me ajudar nesse processo, que era muito difícil. Eu tinha todos os bloqueios que você pode imaginar.
além da fala, das palavras, timidez. Quando eu estava no mundo, eu não tinha medo da bagunça do mundo. Mas quando eu vim para o evangelho, eu comecei a ficar acanhada, tímida, com medo do que as pessoas iam pensar. Então, tudo que eu passo para vocês foram processos que eu tratei em mim. Então, eu falo com propriedade, porque eu sei o processo para poder vencer. Então, eu tinha um medo terrível de falar com as pessoas, pegar o microfone e falar de frente para o povo. Então, eu fechava os olhos. E me gesticulando, muitas vezes eu me via de costa para o povo, de frente para a parede, com as pessoas rindo. Eu ouvia as pessoas me ridicularizarem. Gente, quem que chamou essa menina para pregar, pelo amor de Deus? Tá de costa para nós? Que falta de respeito. Então, no meio do povo de Deus, a gente tem que saber que as pessoas não estão prontas. Elas não estão prontas nem para servir com excelência e nem estão prontas para ter paciência com quem está iniciando agora. É fácil debochar, é fácil rir. Eu não debocho, eu não dou risada de nada referente às coisas de Deus. Quem erra, quem tropeça, quem faz errado. Às vezes uma pessoa me manda um vídeo. Olha isso aqui, eu digo assim, você achou graça disso? Nossa, mas é muito engraçado. Pois é, mas se fosse eu, que eu já fiz isso. Ai, meu Deus, me perdoa, amiga, me perdoa. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, a pessoa está começando. O que ela precisa de incentivo, é de ajuda, e não ser ridicularizada. E eu vejo os crentes fazendo isso. Isso é humilhante, isso é terrível, porque eu passei por isso. E olha onde eu estou hoje. Eu sou convidada para participar de podcast com gente sábia, assim, sabe? Que eu falo assim, eu não vou, porque eu vou passar vergonha. Eu digo para meu esposo, não marca para mim, não, que eu não vou. Não, mas isso, não vou. Eu fujo disso por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto de bater conhecimento. Eu acho que isso não agrega valor na vida de ninguém. Quando a motivação é para saber quem sabe mais, a não ser que seja para poder ensinar. Se for para mim poder abrir a minha boca, para poder agregar valor, ensinar, eu estou dentro. Se for para instruir, ajudar as pessoas a sair de um ponto para ir para outro, pode contar comigo. Agora, se for para colocar lá os mais sábios, para saber quem sabe mais, para poder receber uma medalha, não conta comigo, porque Deus me chamou para isso. Até porque eu não tinha qualquer condição de estar aqui. Eu sou o improvável dos improváveis. Eu estou aqui por pura bondade de Deus. E porque eu me submeti ao processo, que não foi fácil, foi difícil. Então, hoje, eu quero ajudar você a vencer seus bloqueios e a viver o que Deus tem na sua vida, porque eu sei que você consegue, você pode. Eu sei que você pode chegar nos mais altos montes, né? Nas alturas com o Senhor. Eu sei. Não existe impossível para o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos fazer isso aqui, ó. Estar numa sala de aula, submeter ao processo, ouvir, botar em prática, entender quem somos, onde estamos falhando, consertar, refazer caminho, não tenha medo de tentar de novo, levantar a cabeça, ir de novo, pedir perdão para quem quer que seja, de, às vezes, ter que dar um passo para trás para poder pegar impulso, para dar 2 passos. Não tenha medo. O importante é se submeter ao processo para poder viver o progresso. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo na vida da gente, tá? Bora lá, quem é que quer falar agora? Ah, Denise, a sua câmera está fechada, só seu microfone está aberto. Já estou abrindo aqui. Opa, Missionária, paz do Senhor, querida. Senhor, tudo bem? Missionária, bem. sabe o que eu fiquei assim na aliança? E quando você quebra a aliança no seu casamento? É uma consequência drástica, porque você vai sofrer consequência, seus filhos vão sofrer consequência. Gera, tipo assim, meu casamento foi quebrado uma aliança, eu quebrei. Infelizmente eu quebrei, não foi porque sabendo, foi inconscientemente eu quebrei. E hoje nós estamos passando por uma etapa assim, parece que fechou todas as portas. Nós estamos fazendo somente para comer, não estamos tendo dinheiro, não temos prosperidade, parece que a coisa fechou. Tem a ver? Pode Porque ser eu me que sim, eu arrependi pode ser que porque eu sim. Há uma entendi, consequência. missionária, Há uma eu consequência. arrependi porque eu entendi que a culpa foi minha, porque eu não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Hoje, Sim. nossa, é outro entendimento.
Sim. mas gera consequências, né? Consequência, tem que passar, tá? Tem que passar. Há um período de consequências. Tem que passar. Tem que passar sem murmurar, sem reclamar. Né? Por quê? Porque eu preciso me comprometer com os meus resultados. Então, eu tenho que ter consciência do que eu estou passando agora foi porque eu gerei com atitudes erradas lá atrás. Então, como é que eu venço? Fazer diferente agora. Mesmo que você está tendo uma má colheita, comece agora a fazer um novo plantio. Entendeu? Comece a fazer um novo plantio, ter novas ações, novas atitudes. Comece a lidar com a situação, a circunstância, diferente de como você lidava. Então, se quando você passava por uma crise, você buscava fuga, agora a sua fuga é Deus. A sua fuga é jejum, é oração, é súplica, é confiança. Isso aí são sementes novas para você viver daqui a pouquinho uma nova colheita. Porque assim, a gente planta, colhe, mas a gente vai ter que plantar de novo para poder colher de novo. E é nesse processo de plantar é que as nossas sementes que estão sendo germinadas nos garante e nos garantirão uma nova semeadura. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. é um processo, é necessário. É doído? É. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer com o que sofreu. Então, a gente aprende, a gente alinha, a gente arruma o sofrimento que a gente passa por causa das nossas más escolhas e decisões. Mas não é para sempre. O que você precisa colocar na sua mente é, não é para sempre, isso vai passar. Todos os dias você tem que declarar isso. Senhor, eu me arrependi, eu mudei, eu estou produzindo fruto de arrependimento. Então, essa colheita vai passar. Vai passar. E declara essas palavras. Porque muitas vezes a gente faz com que o processo delongue da colheita, por causa das nossas palavras. Murmuração, fica chateado, porque eu não sei, porque eu trabalho tanto, porque a minha vida não anda. Você está tardando. Agora, quando você se depara com tudo isso, aquele dia que você está chateada, com vontade de xingar o Satanás, você olha para o céu e faz como salmista. O que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem me feito? Você está agradecendo pelo quê? Pela prova, pela luta. Porque essa luta aqui está me tornando mais crente, mais íntima. Estou devendo, meu nome está sujo, mas eu ainda vou ser uma grande empresária. Ah, Satanás, você vai me ver muito bem ainda. Vou ter para dar e não vou tomar emprestado, não. É desse jeito que a gente vai plantando no solo espiritual. Palavras criam atmosfera. Entendi. Entendeu? Tá bem. Tá, entendi. A minha dúvida era essa. A gente passa, quando a gente quebra a aliança, a gente paga preço, paga preço. Aliança quebrada é uma consequência drástica, mas não é para sempre, tá? Ela tem a agenda de Deus para terminar. E até que isso aconteça, a gente vai rompendo, vai vencendo, vai vivendo um dia de cada vez. Porque, de repente, minha filha, ela acaba e a vida vira. Aí, quando a vida vira, como é que vira? Aí eu amargurada, eu reclamando, eu chateada. E aí acaba que eu fico presa no ontem e não me permito viver as possibilidades do amanhã. Né? Não consigo enxergar o hoje para poder fazer escolhas assertivas para o meu futuro. E acaba que eu acabo me sabotando. Então, vai avaliando aí suas palavras, seu comportamento, como você tem agido diante da falta, da necessidade, que Deus nos permite passar, muitas vezes, por privações, para a gente nunca mais errar aquele erro. Olha, isso aconteceu com o povo de Israel, né? Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Eles choraram, eles pediram, Deus, 70 não, 10. Deus falou, não, 70. Não, Senhor, 20, 70. Por quê? Porque é o tempo determinado para vocês nunca mais ser idólatra. Você vai ver que depois que esse povo sai do cativeiro, nunca mais eles adoraram imagem nenhuma. Nunca mais. Nunca mais. Entendi. Amém. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Então vamos orar. Não tem mais pergunta? Então, gente, avalie sobre aliança. Né? A pessoa chega na sua vida, amiga, calma aí, peraí. Ou aquela conversa, amigo do meu amigo é meu amigo. Não. Tem que passar pelos meus critérios primeiro. Preciso avaliar, preciso ver esse negócio direito. Aliança é coisa séria. É coisa séria. E quebra de aliança é mais séria ainda. Tá? Então, veja essa aula de novo, avalie, pense. Bom, porque é problema.
Amém? Vamos orar, então. Glória a Deus. Deus é fiel. Nosso Pai bendito e nosso Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite nós te louvamos, Paizinho, pelo aprendizado que o Senhor nos deu neste momento. Queremos magnificar o teu nome, porque este conteúdo vai nos levar, Senhor, a nos tornarmos prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como serpentes. Não podemos perder o fio da meada. Estamos prestes a romper níveis, a chegar a outros pontos, como Moisés recebeu do Senhor a ordem de avanço. Nós estamos recebendo do Senhor, meu Deus, dentro do que temos aprendido. O Senhor tem nos mostrado, Pai, quais são os degraus da elevação para que venhamos deixar de ser quem somos para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Nosso comportamento, nossa atitude, nossa forma de pensar, tudo em nós precisa refletir o Senhor, porque para Deus nós somos como o bom aroma de Cristo. E a tua palavra nos diz que nós precisamos ser sal da terra, a luz do mundo. Isso só acontece quando o teu Espírito em nós começa esta grande obra, cada dia, gradativamente. Nós estamos aqui, Paizinho, buscando do Senhor a direção, a orientação, a sabedoria do Senhor para que possamos romper e vencer. Eu não sei o que o teu filho está passando, a tua filha está passando, mas eu sei que não é para sempre. Eu tenho convicção no meu coração que é um tempo que vai se findar, porque o Senhor é Deus de novas estações. Tua palavra diz que o Senhor nos dá a vida por fases, e a cada nova fase da nossa vida, o Senhor tem novidades para nós. O sofrimento não é para sempre, o sofrimento é temporário. O Senhor nos levará a um outro nível, e quem riu, quem zombou, quem ridicularizou, quem duvidou, vai estar lá. Não para que nós venhamos humilhá-los, mas para que nós possamos ter condições de mostrar para eles como vale a pena ser fiel a Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo. A nossa obediência nos assegura a vitória. Eu quero te pedir, Senhor, que dentro de cada palavra que aprendemos aqui, o teu Espírito faça a verdade em nós. Dai-nos a mente de Cristo. Nossas atitudes, escolhas, decisões venham ser alinhadas com o propósito para o qual nós nascemos. Não nos permita ser meninos, não nos permita, Senhor, errarmos os mesmos erros, mas que nós venhamos a aprender com eles e nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos mais pessoas mais resistentes, mais resilientes, pelo poder da tua palavra. Dai-nos a maturidade, dai-nos o crescimento. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, nesta oportunidade, um novo nível em todos os ângulos e aspectos, que teu Espírito venha nos habilitar para que nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Séria. Espírito Santo, troca as vestes, repreenda toda acusação maligna, toda atuação do mal, que tenta usar a brecha, o erro, para tentar colocar essa pessoa na culpa. Nós repreendemos, porque não é o que aconteceu ontem, é o que está sendo feito agora, para o amanhã. O Senhor é o Deus do novo, e eu acredito que a novidade do Senhor vai surpreender os teus filhos. Faça, Pai, faça com que as portas e as comportas se abram, e uma grande notícia, portas venham se abrir, e novidades venham acontecer. Eu ministro a bênção sobre a vida dos teus filhos, porta aberta, novo nível, novas oportunidades, novas chances, para a glória do teu nome. Abençoa-nos em cada aliança que fizermos, que o Senhor venha a ser glorificado e não venha a ser nada por precipitação, mas por orientação do teu Espírito em nós, que nós venhamos aprofundar nosso relacionamento, que nós venhamos ampliar, Senhor, nosso relacionamento contigo, e que em nós o teu Espírito tenha toda a autonomia e autoridade para tomar decisões e fazer o que lhe apraz. Eu te agradeço, ó Deus, continua conosco, dando-nos sabedoria, visão, graça, intrepidez do teu Espírito. Abençoa-nos, Pai, dando-nos um sono reparador, um dia amanhã cheio da graça, um dia amanhã cheio da vitória. Eu profetizo a vitória do Senhor em cada família, em cada lar, em cada vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Então é isso, gente. Nós estamos no processo, tá? E vamos viver esse progresso. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu espero vocês. Paz do Senhor. Bora que nós vamos crescer. Ou a gente cresce ou a gente cresce. Vai ficar um demônio na nossa frente. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.